Irmãos que estão aqui, ficam comigo. Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao verso 46. Antes eu quero reportar à igreja a minha gratidão aos irmãos pelas suas orações. Os irmãos todos sabem, né, que o meu irmão faleceu e eu pude contar com as orações dos irmãos. E isso faz muita diferença na vida da gente, irmãos. Nesses momentos em que a gente passa, onde a gente sabe que o consolo só pode de fato vir do Senhor e também através da solidariedade uns dos outros. Aquelas pessoas que realmente também nos amam, sente a dor que a gente está sentindo. E isso nos ajuda no momento em que nós perdemos alguém que nós amamos, alguém que é muito querido para a gente. Então eu ainda continuo triste. Alguns perguntam: como é que o senhor está, pastor? Eu ainda estou triste. E ainda vou ficar por um bom tempo. Mas eu sei que a graça de Deus é que reveste a gente, que fortalece a gente, que renova a vida da gente, que dá força para a gente continuar caminhando, né, na graça, no caminho do Senhor. Então quero que os irmãos continuem orando por mim, pela minha família. Está sendo bastante difícil, mas sabemos que Deus é grande e Ele é misericordioso e sempre caminha conosco. Principalmente, né, o irmão aqui citou sobre, o Rodrigo citou sobre o caminho de Emaús, né? E o Cristo de caminho de Emaús sempre se faz presente na nossa vida no momento de tristeza. O pastor Tiago pregou aqui no Salmos 23, lá no domingo passado. Eu não estava aqui com os irmãos, mas estava participando do culto também, que eu estava assistindo. Aí concluiu e orou, e eu vi que orou pela minha vida, pela minha família, e certamente que a misericórdia do Senhor seguirão todos os dias da sua vida, né? É uma palavra realmente de conforto, de consolo, né? Eu me senti realmente muito abençoado pela igreja estar aqui, reunida, orando, intercedendo, e nós sabemos que Deus nos alenta em momentos como este. Então, a nossa gratidão. E agora, irmãos, aqui unidos na palavra, para que Deus esteja também continuando falando conosco. E nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor, Mateus capítulo 25, do verso 31 ao verso 36. E a palavra do Senhor diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles me perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome
com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos... um pouquinho, né? Nós vamos orar neste momento mais uma vez. Acho que ficou curto aqui. Nós vamos orar mais uma vez para que Deus esteja nos iluminando. Pai, nós queremos orar em nome de Jesus e que o Senhor esteja, Senhor, nos abençoando neste momento, Pai. Lemos a Sua palavra e sempre que nós estudamos como igreja reunido, nós sabemos que o Senhor fala de uma forma muito especial com a nossa vida, Senhor. E que neste momento, Pai, mais uma vez, o Senhor esteja, Senhor, fazendo com que o nosso coração esteja aberto para a Sua mensagem. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queremos falar nesse texto, já falei à igreja, nesse decorrer desses 18 anos com a igreja, algumas vezes até já nesse texto. E esse texto é um texto que fala sobre o grande julgamento. Ele está muito correlato ao texto também de Apocalipse capítulo 20, quando ali fala também sobre o julgamento das nações. E quando nós olhamos para um texto desse, geralmente nós estamos pensando naquilo que muitas vezes vem na mente das pessoas, o fim do mundo. E nós somos muito tocados e muitas vezes influenciados com essa questão de escatológica, de fim do mundo, como que vai ser, quando que vai ser. Há tempos atrás o pessoal falava muito, e muito curioso, e fazia-se muito sucesso sobre as profecias de Nostradamus. Profecias de Nostradamus associadas a uns tipos de eclipse, que o mundo iria acabar em determinada época, em determinada data, e as pessoas são influenciadas muito por a questão dos sinais. Os sinais aguçam o interesse, a curiosidade das pessoas pelo fim do mundo. Bem, essas datas muitas vezes são firmadas, né, através aí de Nostradamus. Nós vimos também no Adventismo, Ellen White, e aqui em Maringá nós tivemos até o Miranda Leal, uma vez, que também datou aí o fim do mundo. Bem, o mundo não acabou nas datas dessas profecias, mas nós vemos justamente que aguçam muitas vezes diante de rumores de guerra, de terremotos, de coisas que acontecem no nosso planeta e no ajuntamento social, e que muitas vezes aguça de tempo em tempo, e as pessoas, será que é o fim? Né? Será que é o fim do mundo? Agora é o fim do mundo, né? Não falta mais nada, porque esse é o fim do mundo. Então nós estamos acostumados muitas vezes a prestar atenção nos grandes sinais visíveis. Aí interpretamos muitas vezes as pessoas assim, e alguns acabam de forma por crer e outros de forma ardilosa, né? Tentando influenciar as pessoas. Mas nós queremos aqui não necessariamente falar sobre a questão de fim do mundo, porque até agora nós estamos vendo aí essa questão dessas mudanças climáticas e algumas pessoas começam já a conjecturar sobre isso também, mas não é necessariamente sobre isso que nós queremos falar, sobre datação, sobre elementos que se prefiguram ou não, se são demonstrações do que o fim está próximo. Mas queremos falar da mensagem que está contida aqui nesse texto da palavra de Deus, que muitas vezes as pessoas se atêm mais aos sinais e esquecem de fato daquilo que é o teor principal da mensagem desse desafio relacionado ao fim. Aqui está falando de um grande julgamento e, consequentemente, está falando de um fim. Mas aqui nós não queremos falar somente desse fim no aspecto de mundo, mas sim também de fim de mundo, mas fim da vida. O processo da nossa vida. Todos nós aqui, como diz a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 9, verso 27, estamos sujeitos a Ele.
ou seja, que diz que ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós temos também o fim da vida. Como eu passei e estou passando por este momento, e diretamente, quando nós estamos com pessoas próximas de nós sempre caímos nessa realidade. Dessa realidade que é para todos nós, que ninguém de nós escapamos, apenas nós não sabemos o dia e a hora, mas todos nós sabemos dessa realidade. É evidente que, como nós não podemos lutar contra esse fenômeno que é a morte, de certa forma, no aspecto físico, mas então nós não temos necessidade também de ficar pensando constantemente nesse fenômeno. Mas é importante nós termos consciência também dessa finitude. Por isso que o escritor de Provérbios vai falar que muitas vezes há mais sabedoria nesses momentos da casa do luto do que onde há a festa. Por quê? Porque na casa do luto se vê o final de todos nós, de todos os seres humanos. Então, é preciso, diante de uma mensagem que o mundo, a hora, pode se acabar, ou diante de que um dia temos que prestar as nossas responsabilidades diante daquele que tudo vê, daquele que tudo pode, daquele que tudo nos amou, e que um dia teremos que estar diante deste amor infinito, diante da realidade de que hoje eu estou e amanhã já não posso estar mais. Essa mensagem aqui é uma mensagem premente para que nós possamos olhar para aquilo que nós acabamos de cantar aqui, que o Rodrigo falou, de voltar para a essência da adoração. E a essência da adoração é Jesus. Adoração ao Senhor, e voltar-se para isso, ter isso na nossa mente e sempre no nosso coração. Então, assim, o que eu vejo nesse texto que fala sobre o grande julgamento? A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que Jesus fala que naquele dia serão separados as ovelhas e os cabritos. Uns ficarão de um lado e os outros ficarão do outro. Ou seja, vai haver uma separação para haver de fato ali um julgamento. E o que isso quer dizer para mim e para você? Qual que é a preocupação que nós temos que ter nesse inteirinho? Vamos nos escabelar, vamos fazer isso, vamos ficar apavorados, não. Então, em relação à nossa finitude, em relação àquilo que teremos que prestar contas ao nosso Deus, o que nós temos que fazer diante disso daqui? Primeira coisa, é preciso ser ovelha do bom pastor. Primeira coisa que temos que ter no nosso coração é ser ovelha de Jesus. Ter isso certo na nossa vida. Aquilo que você pode fazer realmente na intimidade, no segredar da sua vida, de você ter a certeza de que você, de fato, é ovelha de Jesus. Então, o texto também de João, do evangelista João, lá no capítulo 10 de João, ele fala sobre Jesus sendo o bom pastor. E o versículo 4 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Primeira característica de que você é ovelha do Senhor Jesus é que você ouve a voz de Jesus. Você ouve a voz do bom pastor. É isso que você tem que determinar na sua vida. Você tem ouvido de fato a voz do Senhor Jesus, ou tem ouvido outras vozes além da voz do Senhor Jesus? Ou em lugar da voz do Senhor Jesus? Então, isso que na sua espiritualidade, na sua vida, nesse tempo de existência que nós temos aqui, nós temos que entender que, se somos ovelhas, ouvimos a voz do Senhor Jesus. E o texto ainda diz que ouvem a voz e o seguem. Então, ouvir a voz do Senhor Jesus implica em seguir Jesus também. Ser um seguidor do Senhor Jesus. Então, diante do fim do mundo, diante da morte,
O que nós temos que determinar na nossa vida é se nós somos de Jesus, se somos as suas ovelhas. E para saber disso será que eu tenho ouvido de fato a voz do Senhor? Ele diz que as ovelhas são chamadas pelo nome. Versículo 3 ele diz: para este o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz e ele chama pelo seu nome as suas próprias ovelhas e ele conduz para fora. O Senhor nos chama, Jesus conhece o nosso nome. O nosso nome, quando nós vemos lá no texto do Apocalipse capítulo 21, diz que aqueles que não estão escritos no livro da vida, seus nomes não estão escritos no livro da vida, estes serão lançados no lago de fogo, que é o que nos diz também ali no texto em que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 25, ou seja, aqueles que são malditos, não os benditos do Senhor. Então, as ovelhas são chamadas pelo nome, as ovelhas ouvem a voz de Jesus, e não ouvem a voz dos estranhos. Versículo 5 diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, ser ovelha do Senhor Jesus é saber identificar, na verdade, que os chamamentos de estranhos, daqueles que de fato não são de Deus, que não é de Deus para a sua vida, ou seja, é o discernimento que o Espírito Santo nos dá. Muitas pessoas se tornam seguidores de homens, e nós temos visto que nos últimos anos tem se multiplicado isso, e a palavra do Senhor também nos fala que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis e se multiplicariam mestres e pessoas ardilosas que enganariam as pessoas, que levariam as pessoas. Mas aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus, que conhecem o bom pastor, que conhecem a voz do bom pastor, esses não são guiados pelos estranhos, esses não aceitam ser guiados por estranhos. Então, diante da fatalidade da sua vida, do final de sua existência aqui, se o Senhor Jesus não voltar, e diante do fim do mundo, o que temos que temer no nosso coração é sermos ovelhas do Senhor Jesus. As ovelhas recebem vida do sacrifício do bom pastor, porque o Evangelho é, na verdade, a boa notícia daquilo que Deus fez por nós. E a boa notícia do que Deus fez por nós é que Jesus se sacrificou por nós. E no versículo 10 ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que a ovelha do Senhor Jesus recebe. Quando nós estamos ouvindo a voz do Mestre, quando nós seguimos o Mestre, nós temos vida e vida com abundância. Vejam que não é preciso conhecer as profecias de Nostradamus, não é preciso ter lido o livro de Hal Lindsey, A Agonia do Planeta Terra, mas é preciso sim ser ovelha do Mestre, ser ovelha do Senhor Jesus. Naquele dia, diz o texto em Mateus capítulo 7, pouco anterior, ali é o texto que nós lemos, que diz que não adianta sermos religiosos, porque muitos naquele dia hão de dizer-nos: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. E ele diz abertamente àqueles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque era um comportamento simplesmente religioso, mas não era comportamento de ovelha do Senhor Jesus. Consequentemente a isso, que é preciso ser ovelha do bom pastor, é preciso também agir, como diz lá para nós o texto de Mateus 25, que é preciso agir de forma desinteressada em favor daqueles que necessitam, ou seja, daquele que é necessitado. É a vida prática. Aí você pergunta assim: mas como é que é ter essa certeza que eu sou ovelha do Senhor Jesus? Então o texto vai dizer para nós, a estes que são ovelha, o texto diz para nós que são chamados de benditos do Pai. Benditos
do Pai. O texto nos diz bem assim, ó, porá as suas ovelhas à direita, mas os cabritos à sua esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui nós vemos justamente que esse clamar do vinde a eles está dizendo justamente e chamando eles de benditos. Então as ovelhas são aquelas que são chamadas de benditos do Pai. Se você de fato está ouvindo a voz do seu pastor, se você está sendo chamado aí e sabendo que está sendo chamado pelo nome, por ele, que você ouve a sua voz em obediência, aí você vai agir como o texto está dizendo aqui, em relação àquele que mais precisa. Diz o texto que é preciso agir desinteressadamente em favor daquele que mais precisa. Versículo 35, ele diz: porque tive fome e deste-lhes de comer, sede e deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitaste, preso e foste me ver. Então, essas coisas que nós vemos aqui, dita para nós no texto, são coisas da vida do cotidiano nosso. O Rodrigo perguntou aqui sobre a questão da adoração. Nós adoramos o Senhor aqui em comunidade, mas nós continuamos adorando o Senhor com as nossas vidas. E é isso que nós fazemos, e aquilo que está aqui no texto é justamente o que nós fazemos no cotidiano. Nós muitas vezes estamos hoje, principalmente com o advento aí da internet, nós somos aqueles que muitas vezes queremos pensar sempre em coisas grandes. E essa é uma das dificuldades também, porque assim, em relação à questão da nossa vida, da nossa existência, muitas vezes nós estamos sempre deixando para ser feliz amanhã, né? Olha, quando eu terminar o meu curso, aí eu vou ser feliz, né? Quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Alguns de repente falam: a hora que eu me casar, vou ser feliz. Espero que essa não seja a sua situação, né? Mas assim, as pessoas sempre estão dizendo: olha, quando acontecer tal coisa, sempre a felicidade está no futuro. Então está nos grandes eventos, muitas vezes, nossos. Porém, nós vemos que as coisas que aqui aconteceram são coisas do cotidiano. Então o nosso cotidiano é muito importante. E é nosso cotidiano que nós vamos ser ovelhas. É no nosso cotidiano que nós vamos realizar coisas que vão ser chamados de bendito do nosso Pai. Porque o texto aqui nos diz que eles nem sabiam o que eles tinham feito. Quando é que nós vimos o Senhor dessa forma? Quando é que nós vimos o Senhor com fome? Quando foi que nós vimos o Senhor com sede? Quando foi que nós visitamos o Senhor quando o Senhor estava enfermo ou quando o Senhor estava preso? E ele diz: quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. E quem é o pequenino aqui? O pequenino é aquele que é o mais necessitado. O pequenino é aquele que mais precisa de você. O pequenino é aquele que muitas vezes é rejeitado na sociedade, de repente pelo aquilo que ele faz, pelo significado social que ele tenha. Enfim, é a pessoa que precisa de você. Ou pode ser até aquela pessoa que muitas vezes está socialmente bem próspera ou desenvolvida no aspecto social, mas está com a vida ruim, está morrendo muitas vezes de depressão dentro da sua mansão, está passando por uma luta tremenda porque ele não soube ser ovelha do mestre. E aí ele precisa justamente de quem? De você. Você que tem que alimentá-lo naquele momento, você que tem que vesti-lo naquele momento, você que tem que orar para que ele sare, você que tem que visitá-lo. Então é importante nós lembrarmos que a palavra está falando aqui que nós devemos fazer essas coisas sem interesse, desinteressadamente, porque geralmente não é assim que a sociedade se dá, tá? Nós vemos, por exemplo, nós falamos muitas vezes em setores, né? Nós temos o primeiro setor, que é o setor do governo. E o setor do governo em si, geralmente, é o político. E os setores políticos, eles agem geralmente por interesse.
eles não agem de forma desinteressadamente. Pode ser pontualmente alguns políticos, mas o sistema geralmente é o toma lá da cá. E buscando geralmente a questão do poder. Ele quer o poder. Tá? Aí nós temos o setor do mercado. O mercado também age em relação às pessoas, mas o mercado geralmente está também fundamentado no interesse. No interesse. Em ganhar isso, ganhar aquilo, vender aquilo. Isso é a realidade de mercado. Agora, nós temos aqui que nós chamamos do terceiro setor. O terceiro setor é aquele que é formado pelas pessoas que querem ser solidárias. Daquelas pessoas que não vão ganhar nada, a não ser, na verdade, ser misericordioso com aquele que precisa. Aí nós temos nesse setor várias pessoas, né? Por exemplo, eu lembro-me que quando eu estava lá em Antonina, isso há mais de 20 anos atrás, estava em Antonina e tínhamos na primeira igreja nossa em Curitiba, até nem sei se continua, mas tínhamos um médico chamado, o nome dele era Césio. Então o doutor Césio, ele nem gostava de ser chamado de doutor, ele gostava de ser chamado de diácono. Ele era diácono da primeira igreja e ele formou um projeto lá que era assim, Projeto Misericórdia. Como que ele fez esse projeto? Ele conversava com os médicos de várias especialidades e ele organizou para que aqueles médicos cedessem uma consulta, um exame com uma pessoa que estivesse na cidade, que não tinha condições de pagar. E funcionava muito bem. Eu mesmo levei várias pessoas de Antonina que ali foram atendidas por pessoas, por especialistas, né? E aquelas pessoas, naquele momento, eles passaram a ser benditos do Senhor. Aquele médico que usou daquele momento de misericórdia, ele passou a ser um bendito do Senhor. E assim são aqueles que agem em prol do seu próximo desinteressadamente. Não é porque, na verdade, ele vai ganhar alguma coisa materialmente, ou socialmente, ou no seu status. Não, ele faz aquilo porque ele quer abençoar a vida daquela pessoa. E é isso que o texto está falando para nós. E é assim que nós vamos agir quando nós fazemos ao próximo de forma desinteressada, porque nós sentimos o que o outro passa. Ou seja, fazemos porque amamos. Fazemos porque sentimos, de repente, a fome do outro, como se fosse sua. O frio, como se fosse o seu frio. Sente a solidão do prisioneiro como se fosse a sua. E como sofresse a dor da doença. Enfim, é se colocar e conseguir ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Quando fazemos assim, nós estamos fazendo de forma desinteressada. Se bem que muitas vezes alguns agem ainda por forma de interesse, mesmo nos ajudando, mas pessoas que muitas vezes ajudam simplesmente porque têm medo de passar por uma situação daquela. E pensa assim, se eu ajudar, eu não vou no futuro passar por uma situação dessa. Ainda há interesse nisso. O desinteresse é quando nós sentimos a dor do outro, como se fosse a nossa dor e ajudamos aquele que precisa. Trata-se de uma ação que leva em conta o que as pessoas são e não o que elas poderiam vir a ser para nós. Então, como eu falei, os outros setores agem nesse interesse, mas aqueles que são de fato cristãos, estes olham para a essência da adoração, para a essência do evangelho. Irmãos, e existe um pouco de diferença entre o evangelho e de alguns problemas que eu vejo que acontecem com as igrejas e igrejas evangélicas até. Eu queria fazer a citação aqui do Tim Keller sobre a igreja centrada, em que ele diz assim: o conhecimento bíblico é indispensável ao evangelho e é ao mesmo tempo diferente do evangelho, mas é tão comum que ocupe o lugar do evangelho quando este não está presente, que as pessoas passaram a confundir a sua identidade. Então essa é uma realidade que muitas vezes acontece. A pessoa é bíblica, mas não é evangélica. Porque o conhecimento bíblico te ajuda a compreender o que é o evangelho, mas simplesmente
conhecer a Bíblia não quer dizer que você está vivendo o Evangelho. O texto que nós citamos de Mateus era de pessoas que conheciam o Evangelho. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Pessoas como os fariseus, os saduceus e nos dias atuais, conhecedores da palavra, conhece da palavra, conhece da tradição, mas não conhecem do Evangelho. O Evangelho é isso daqui. Por isso não se engane, olhe para a essência, olhe para aquilo que é Cristo. Você é eleito em Cristo, você é eleito para ser a imagem e semelhança de Cristo. Isso é Evangelho, e isso transcende denominações, história, igreja, grupos. Por quê? Porque é o Evangelho da boa notícia da salvação em Cristo, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Evangelho vai transcender a religiosidade. Por isso é importante nós entendermos que naquele dia vai ser perguntado e questionado para nós justamente o que é que nós fizemos em relação ao nosso próximo, aquele que precisa de mim. Lembra da parábola do samaritano? Parábola do samaritano, eles queriam saber quem era o próximo deles. E quem foi o próximo? O samaritano. Por quê? E o samaritano, sem interesse algum, ele supriu a necessidade daquela pessoa que ali estava. É assim que nós vamos constatar que somos ovelha do Mestre, que somos ovelhas do Senhor Jesus. Então é preciso não separar a fé da vida. Não podemos separar a nossa fé da vida. O que vai mostrar de fato a nossa fé é a vida que nós vivemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É isso que vai mostrar como nós vivemos a nossa fé. Fique longe desses pensamentos de catástrofes, de profecias. Eu não me preocupo com isso. Tem muitos irmãos e alguns que vêm perguntar. Eu já li muito o Apocalipse, já estudei, sei muita coisa, mas assim, muita coisa é pouca coisa. Mas eu não fico enveredado por esse caminho dessa preocupação, porque se vir o fim da minha vida, o importante é ser ovelha do Mestre. Se vir o fim deste mundo, o importante é ser ovelha do Mestre. E para ser ovelha do Mestre, nós temos que viver a nossa vida do cotidiano, do nosso dia a dia, como Cristo gostaria que nós vivêssemos. Por isso, a pergunta sempre vai ser para você, para mim, no nosso dia a dia. O que Jesus, de fato, faria no nosso lugar? Eu queria concluir pensando nisso. O destino de nossa alma não será decidido quando estivermos perante o trono de Jesus, mas é decidido quando nós nos tornamos ovelhas de Jesus e vivemos como ovelhas de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Pai, eu quero orar em nome de Jesus. Quero te agradecer pela Tua Palavra, por este momento, Senhor, em que nós estivemos aqui diante da Tua Palavra. E sabemos, ó Deus, que é preciso diante das catástrofes, das